Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoconferência dessa semana. Hoje a gente vai iniciar o conteúdo falando sobre a Ásia, né? A gente vai ver um pouquinho aí, a partir da aula de hoje, sobre a diversidade desse continente, do maior continente do mundo, e estudar um pouco sobre toda a sua diversidade, seja em quesitos climáticos, vegetativos, populacionais, territoriais, tá bom? Vamos lá. E aí, para nosso início de conversa, a gente vai falar aí na página 148 sobre a localização e regionalização da Ásia. E aí, como um subtítulo, a gente tem um mundo num continente. E aí, vejam, gente, o maior continente do planeta, né? Ele é tido o maior continente do planeta. Lembrando que ele divide uma massa continental com a Europa, e é o que dá a intitulação de Eurásia, né? Mas tem cerca, né? Aí, no continente asiático, tem cerca de aproximadamente 44,5 milhões de quilômetros quadrados e uma população que chega a mais ou menos 4,5 bilhões de habitantes, né? E aí, o que torna ele o país mais populoso do mundo. E aí, óbvio que dentro de toda essa população em massa, né? O que é que a gente vai ter de resplandecer? Ou melhor, de resplandecência. A gente vai ter uma grande diversidade social, que varia tanto em termos culturais, como étnicos, como linguísticos, como culturais, né? E aí, vale também lembrar que em termos de localização, né, tem aí uma grande variação latitudinal e apresenta-se nas zonas térmicas polar ou glacial ártico, assim como também a temporada norte e tropical, né, devido aí à sua localização no nosso planeta. E aí, uma questão muito importante a ser dita é o tipo de regionalização que o continente ele é feito, ou melhor, ele é dividido, né? São aí divididos em critérios que valem ser resplandecidos climáticos, sociais, culturais e econômicos, né? E fica dividido entre 5 regiões, que são o Oriente Médio, Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Extremo Oriente e países da ex-União Soviética, tá bom? E aí, a gente vai ver um pouco sobre esses países, né? Sobre essas localizações, para a gente entender melhor essa diversidade existente nesse continente asiático. E aí a gente vai iniciar justamente pelos países da ex-União Soviética. Os países da ex-União Soviética têm aí como maior representante a Rússia, que é o país com maior extensão territorial, né, desses países. Entre eles estão, entre a Rússia está o Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomequistão, Quirguistão e Tajiquistão, tá bom? Então, tem aí a sua localização baseada entre parte do central e norte do continente, né? A maior parte com uma boa qualidade de minerais, de recursos naturais, com reservas de petróleo e de gás natural. Tem aí sua representação com climas polares e frio, onde se desenvolve também a vegetação da tundra, além, né, do solo que é sempre congelado, né? E a floresta de coníferas é explorada aí para a extração de madeira e produção de celulose, além da hidrografia, que tem aí uma boa representação de redes hidrográficas. Já o Oriente Médio, né, ele é composto por 15 países. A Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, o Haiti, Iraque, Irã, Turquia, Síria, Líbano, Jordânia, Afeganistão e Israel.
O Oriente Médio, né, ele chama a atenção aí pelas suas grandes reservas de petróleo e gás natural. E ao mesmo tempo, né, devido aí às suas condições climáticas, que faz parte de uma região desértica, ele é pobre em questões hídricas, né? E aí é justamente uma das regiões que mais trabalha com recursos do processo de dessalinização das águas subterrâneas. Temos também a região, né, aí do sul da Ásia, que ela também pode ser conhecida, né, como Ásia Meridional ou subcontinente indiano, né? E aí ela fica localizada, minha gente, entre a Cordilheira do Himalaia ao norte e o Oceano Índico ao sul, tendo a sudoeste o Mar Árabe. É melhor, os países, né, mais industrializados aí em toda a região asiática, né? E tá pendendo também aí para ficar conhecido também como um dos países mais populosos, já que a taxa de crescimento vegetativo teve um aumento considerável nesses últimos anos. E aí, em consequência disso e de outros fatores, vem também a questão da desigualdade social, que ganha ênfase nessa região, né, aí ao sul da África, ou melhor, da Ásia, olha eu viajando para longe. E aí o que é que acontece? A questão da desigualdade social ao sul da Ásia, ela também foca aí nessa questão da má distribuição de rendas, né? Onde existem empresas famosas, milionárias, bilionárias, trilionárias, enquanto parte da população é pobre e que precisa de recursos para trabalhar e sobreviver e não tem, tá bom? Vale, né, claro, ser citado aí a questão da Cordilheira do Himalaia, porque é justamente nessa região onde começa a fluir os afluentes de rios dessa região. E aí, claro que enaltece ainda mais a questão da configuração hídrica desse lado da Ásia. Ao irmos, né, aí para a região sudeste asiático, o que é que a gente vai ter? A localização, né, que fica entre a Cordilheira do Himalaia ao norte, o Oceano Índico ao sul e o Oceano Pacífico a leste. Ela é aí também conhecida como uma das regiões mais populosas, né? E a maior parte dessa população, cerca de 70%, ela fica destinada a moradores das áreas rurais, né? Que aí ainda vivem aí, principalmente em termos voltados para a agricultura, a economia baseada em maior instância para a agricultura. E aí, claro, que o aumento desse processo urbanizado, né, se estendendo aí para outras regiões, acaba que agravando e trazendo mais ênfase para a questão da desigualdade social, no que diz respeito a bens sociais, de forma geral, seja ela pública ou privada, é o quê? A deficiência de moradia, de serviços de saúde e também de saneamento básico para atender toda a população que migra para esses centros urbanos. E aí, para finalizar essas regiões, a gente tem o extremo Oriente, né? Também conhecido como o leste da Ásia ou Ásia Oriental, tem como principal característica por abrigar a maior população mundial, né? E aí, outro traço bem marcante é justamente a questão econômica dessa região, porque vejam só, abriga a economia do Japão, China e Coreia do Sul, que são altamente industrializadas, né? E aí, óbvio que tem uma forte inserção no mercado mundial. Quando a gente pega para questões dos aspectos naturais, o que é que a gente vai ver? Uma diversidade muito grande de paisagens, que vai desde de regiões montanhosas até mesmo a presença de áreas com presença de vulcões ativos ainda em pleno século XXI, apesar de todas as turbulências existentes no nosso planeta, principalmente em recursos ambientais, em questões ambientais, ainda temos aí nessa região a presença de vulcões ativos. E aí a gente tem desde essa migração de desertos, ou melhor, de montanhas, né, com altas altitudes, seus topos
aí cobertos de gelo. Há uma paisagem que traz vulcões ativos e migrando também para imensos desertos. E aí, minha gente, mediante essa localização, né, que faz parte aí do círculo ou tão chamado Anel de Fogo, que é dividido aí o Pacífico, boa parte das ilhas, vulcões ou até mesmo regiões, né, de pequenas ilhotas, mas com representações de vulcões, acabaram que surgindo através dos movimentos das placas tectônicas, né? Então, assim, acaba que não sendo incomum, vez ou outra a gente está assistindo a televisão num dia qualquer de nossas vidas e se deparar com uma notificação de ter acontecido uma erupção de um vulcão nessa região, de ter tido um choque das placas tectônicas que resultaram num tsunami, ou coisas do tipo que envolva toda essa questão das placas tectônicas do subsolo aí do nosso planeta, devido, né, à localização dessa região do extremo oriente. E aí, por fim, a gente encerra aqui nossa pequena aula, né, na promessa de se estender um pouco mais para frente nas próximas, e lembrando da nossa atividade, que é aí da página 156 a 157. Façam a leitura do conteúdo na indicação da descrição do vídeo, façam a atividade e me enviem. Surgindo dúvida, sempre, sempre me procurem que a gente busca tirar elas, esclarecer elas, tá certo? Um grande cheiro para vocês e tchau, tchau.